A paz do Senhor para todos os Amém. irmãos. Nós vamos estar agora iniciando a escola bíblica dominical. Eu vou pedir para que o pastor Manuel faça uma oração, para a gente iniciar a escola dessa manhã. Senhor, o nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos dando início à escola bíblica dominical na manhã deste domingo. Abençoai poderosamente, Pai, os irmãos que estão ligados neste santo aparelho online. Que o Senhor abra a mente de cada um de nós, para que possamos entendermos mais e mais, ouvir, aprender e guardar, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, evangelista irmão Tiago, o qual estará trazendo a explanação da tua santa palavra para os nossos corações. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos então iniciar a nossa lição dessa manhã. Nós estamos no dia 17 de maio de 2020 e o título da nossa lição é Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu vou pedir para a irmã Michele ler o texto áureo. Porque ele é a nossa paz, o qual derrama dos povos um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Efésios capítulo 12, versículo 14. Isso. Agora, a verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Eu vou agora pedir para... A gente vai fazer a leitura bíblica em classe. Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 2, versículo 14 e ao 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Aí o pastor Manuel vai ler o 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso, a irmã Carmen 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Isso, Michele o 17. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Agora o 19, pastor Emanuel. E vindo... 19. O 19. Desculpa, o 19 agora. Assim que já não sois estrangeiro
nem forasteiro, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Parece que perdeu o sinal, tô vendo nada. E ele tá falando. Isso não. Tiago, dá pra ouvir nada. Pode falar. Agora Agora dá. veio. Pode falar. Não, não tava ouvindo nada. Ah, tá. Cristo é a nossa. Eu havia falado que esse tema ele fala da nossa reconciliação com Deus, que Jesus é que deu, reconciliou, ou seja, trouxe novamente a paz entre o homem e Deus. O objetivo da nossa lição nessa manhã é conscientizar que por meio do sacrifício vicário na cruz do Calvário, ou seja, o sacrifício substitutivo, Jesus nos substituindo na cruz do Calvário, Jesus levando, pagando o preço do nosso pecado, Jesus desfez a inimizade que havia entre Deus e os homens. Nós temos aqui 3 pontos nessa lição, 3 tópicos, está dividido em 3 tópicos. No primeiro tópico, nós vamos estudar um pouco sobre a inimizade, sobre a inimizade que havia entre o homem e Deus, e que Jesus Cristo ele desfez ela. Depois, no segundo tópico, nós vamos ver que a paz ela é estabelecida com Jesus no novo homem, ou seja, na nova criatura. E no último ponto da lição, nós vamos relembrar que pela cruz de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Somos reconciliados com Deus pela cruz, ou seja, foi na cruz do Calvário que nós nos reconciliamos com o Senhor Jesus. Então, sabendo disso, vamos já entrar na nossa lição desta manhã pelo nosso comentário. Abra aí a sua revista no comentário da lição e nós vamos ler o comentário. Eu vou pedir para a irmã Carmen ler a introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. No versículo 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra que Cristo realizou. Vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. Exatamente, muito bem. Então, nós nessa lição, nós vamos ver que agora algo aconteceu, ou seja, antes, na lição do domingo passado, nós vimos que havia uma inimizade entre os gentios e Deus, ou seja, os gentios estavam perdidos. Gentios são povos que somos nós, que éramos nós. Então estava perdida, havia uma inimizade entre Deus e os gentios, e que não era desfeita. Só que uma coisa aconteceu, como a irmã Carmen leu,
que alterou a situação. O que aconteceu? Foi a vinda de Jesus em carne, a sua vida perfeita aqui na terra, sua morte vicária, ou seja, sua morte que nos substituiu, que pagou o preço pelo nosso pecado, sua ressurreição e a sua subida ao céu. Então isso alterou a situação nossa, e isso, Jesus vindo à terra, nos fez agora novamente participantes da glória de Deus. Então essa vai ser o tema da nossa lição. No domingo passado, nós estudamos sobre a inimizade que havia eterna entre agora Deus e o homem, mas agora Jesus ele nos reconcilia. Iremos agora entrar para o primeiro tópico. Cristo desfez então agora essa inimizade entre o homem e Deus. No primeiro tópico nós temos 4 subtópicos. No primeiro subtópico nós vamos estudar um pouco sobre a parede de separação entre Deus e os homens. Eu vou pedir o pastor Emanuel que comente esse primeiro subtópico. Então, aí a palavra exclusividade e exclusividismo, eles estavam automaticamente separados, excluídos totalmente da glória de Deus. Porque tanto os judeus como os gentios, havia uma guerra entre eles, havia uma separação. E como nós observamos na lição passada, a situação desses grupos era uma situação caótica, difícil. Então o que aconteceu agora? Deus, através de Jesus Cristo, ele se manifestou para que essa barreira, este mal, ele fosse excluído do meio desses religiosos, que eles eram um povo religioso. Quando nós falamos, baseado dentro da Bíblia, em religião, isso separa totalmente cristianismo com religião. Religião é uma coisa e cristianismo é outra. E o que nós vamos estudar, já estamos em pauta nessa lição, é a palavra cristianismo. Porque o Senhor Jesus, ele veio automaticamente para jogar por terra, como fez essa separação, essa muralha, essa barreira. E hoje, aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador, como nós aceitamos, eles nós, melhor dizendo, não se tornamos mais um religioso. Antes nós era religioso, porque nós acreditava em tanta coisa, e todas as pessoas que acreditam e creem nisso, naquilo e outras coisas mais, ele não é um cristão, ele é um religioso. É o que estava acontecendo no passado. Mas hoje não. Hoje essa barreira, essa muralha, ela foi derrubada, e hoje nós aceitamos a Cristo como Salvador para obedecer. Eu continuo dizendo, batendo na tecla que o cristianismo é a obediência, é a mudança de vida, é uma transformação de vida. É o que eles não tinham antes, certo? Hoje, quem é cristão, ele não é de confusão, ele não briga, certo? Ele suporta as dificuldades, as lutas que vêm no dia a dia. Ele não está preocupado, tá entendendo, com as coisas banais do mundo. Mas a preocupação dele é com as coisas de cima, as coisas espirituais. É o que eu posso entender aqui nesse primeiro ponto. Isso, muito bem, isso mesmo. Então,
a parede de separação, né, entre os homens e Deus revela exatamente isso. Muito bem. Agora nós vamos para o segundo subtópico, a derrubada da parede de separação, né? Como que isso aconteceu? Vamos abrir a Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Eu vou pedir para a irmã Carmen Abrir a Bíblia ler onde? em Hebreus, Hã? no capítulo 10, versículo 19. A irmã Carmen lê esse versículo para nós. Vai falar sobre o livre acesso É para ler? a Deus. Hein? Isso, É para ler? é para ler. A irmã Carmen vai ler Hebreus 10, capítulo 10, versículo 19, não é? Isso. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Exatamente. Então, aqui nós percebemos nesse texto que havia uma separação, não só uma separação física no templo de Jerusalém, onde os gentios ficavam separados dos judeus, mas também havia uma separação clara, quando nós lemos esse texto, na forma espiritual. Ou seja, nós não tínhamos acesso a Deus. Agora Jesus, ele preparou um novo caminho e um vivo caminho. O caminho, ele é vivo porque agora esse caminho de acesso a Deus não é mais um caminho morto, ou seja, não é um caminho estrada, não é um caminho material, mas é uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse novo e vivo caminho, ele é vivo porque ele realmente é vivo, é uma pessoa, é Jesus, ele está vivo. Ele está vivo. Então, para a gente caminhar a Deus, caminhar ao Senhor nosso Deus, nós precisamos de passar por este caminho, que é Jesus. O único caminho é Jesus. Não há uma outra forma de se achegar a Deus se não for por meio de Jesus. Então, Jesus agora, ele rompe essa barreira e ele mesmo é o rompimento, ou seja, não tem como ter acesso a Deus se não for unicamente por Jesus. E se Jesus não morresse na cruz, nós não teríamos acesso a Deus. Então, nós temos essa derrubada agora de parede e uma inauguração de um novo caminho, que é o próprio Senhor Jesus. Agora, o terceiro subponto é o conceito da lei dos mandamentos. O conceito da lei dos mandamentos. Então, a lei, ela falava, a lei dos mandamentos de Israel, falava sobre a circuncisão, como nós já estudamos na lição anterior, falava sobre os sacrifícios. Então, esses rituais, ele impunha ao povo uma diferenciação entre os judeus e os gentios. E agora há um rompimento aonde muitos desses rituais agora eles são adaptados ao povo gentil, que agora é a igreja,
e transformados em uma nova linguagem, na linguagem espiritual. A revogação da lei e dos mandamentos. E é isso que fala a palavra de Deus. Então vamos ler lá em Mateus. Eu vou pedir para a irmã Carmen ler lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 16. E o pastor Emanuel abre lá em Hebreus, no capítulo 7, versículo Deuteronômio? 27. Hã? Hebreu. Mateus. Eu abro onde, Hebreus? Hebreus 7, 27. 7:27. Tá. A irmã Carmen, pode ler Mateus 5, 17. 17 ou 16? Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus, ele veio cumprir a lei que nós, o povo, nem o povo judeu conseguiu cumprir. O único que cumpriu realmente de fato a lei foi Jesus. E por ele cumprir a lei, ele estabeleceu esse novo e vivo caminho. Agora, essa lei, ele cumpriu ela em nosso lugar. Vamos ler lá em Hebreus, o pastor Emanuel vai ler lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seu povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Ele fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício. Ou seja, ele ofereceu ele mesmo como sacrifício. A lei de Moisés, ela tinha essa perspectiva de sacrifício para Deus, ou seja, dia o sacrifício. Agora, em Hebreus, o pastor Emanuel leu lá em Hebreus 7, 27, que fala que o sacrifício real, verdadeiro, só foi ofertado a Deus uma vez. Qual é esse sacrifício? Foi o sacrifício de Jesus, da morte do Senhor Jesus. Então, em Jesus, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira oferta, como cheiro suave, foi o suficiente, foi o necessário, foi o que aboliu a necessidade daquilo que exigia a lei. Ou seja, então nisso, Jesus foi o perfeito sacrifício. E ele também, nisso, foi o perfeito oferecedor, ou seja, o perfeito sacerdote. Nisso, nós temos Jesus como o único que cumpriu a lei, o único que ofereceu o perfeito sacrifício e o único e perfeito sacerdote. Então, como ele foi o único, ele é o único caminho. Ou seja, se alguém... O que isso quer dizer? Se houvesse qualquer outro sacrifício perfeito, se houvesse qualquer outro perfeito sacerdote, existiria dois caminhos, existiria duas possibilidades, mas ninguém foi perfeito, nem em sacrifício, nem em sacerdócio, ou seja, em oferecer o sacrifício, a não ser Jesus. Então, ele sendo perfeito, perfeito quer dizer 100%, cumpriu 100%. Isso é perfeição. Ele não fez pela metade, ele não fez 99%. Nós somos imperfeitos, nós não conseguimos atingir o 100%.
O único que conseguiu foi o próprio Jesus. Por isso que ele é perfeito. Então, nessa perfeição dele, nós alcançamos como gentios. Como gentios. A graça. Por isso que nós não temos em nós mesmos nenhuma graça. Ou seja, nós não temos nenhum mérito. O mérito, ou seja, o nome que leva a nossa salvação não é porque nós somos bons, não é porque nós fazemos alguma coisa boa, mas é porque Jesus, ele graciosamente, ou seja, sem querer nada em troca, se ofereceu e a oferta dele foi a melhor. E por isso que é nele, por ele, que nós somos agora reestabelecidos como amigos de Deus. Então nós somos amigos agora de Deus porque Jesus, ele cumpriu 100%. Ele cumpriu toda a exigência de Deus. Então Jesus, ele cumpriu toda a lei. Então toda a lei está em Jesus. Agora nós cumprimos a lei não em nós mesmos, porque nós não temos condição. Agora nós precisamos, para viver nesse mundo, para cumprir qualquer coisa que seja de Jesus. Tem um hino que ele diz, né? Eu preciso de Jesus, tu precisa de Jesus. Então esse precisar é em todos os sentidos e principalmente nesse, quando se trata da amizade com Deus. Amém? Amém. Então, nesse primeiro ponto, nesse primeiro tópico, nós vimos que a obra de Jesus na cruz, ela reativou, né? Ela trouxe novamente a amizade entre o homem e entre Deus. Quebrou a barreira, derrubou a barreira que existia entre o homem e Deus. E agora, judeus e gentios para Deus são como um povo. Ou seja, a igreja agora se torna também o povo de Deus. Porque não existe nenhuma barreira mais entre Deus e o homem. Por meio de Jesus, nós temos livre acesso a Deus que inaugurou esse novo e vivo caminho. Agora nós vamos para o segundo ponto da lição. Pela paz, Cristo fez um homem. Eu vou pedir para o pastor Emanuel falar sobre esse segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um homem. O que isso significa, pastor Emanuel? Comente, né, esse segundo tópico, em nome de Jesus. Né? É o 4 agora? É o segundo tópico. Hã? Top. Segundo tópico. Muito bem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Se você me permite, eu quero voltar um pouquinho atrás. Sim. Sobre o conceito da lei dos mandamentos, para mim entrar aqui dentro deste novo homem. Sim. O que eu estava analisando aqui sobre a lei moral, né, que é o padrão de conduta, mas não como meio da salvação. Né? Aí, nós vemos aqui também a lei cerimonial. Isto é lá atrás, como nós, né, já comentamos, como você já comentou. Então, como que funcionava isso aqui? Nesta velha lei, eles festejavam e todo tipo de festa que eles faziam seria um sacrifício, né? Seria um sacrifício a deuses estranhos, como também
a guarda de sábado. Era um sacrifício que eles eram obrigados a fazer, porque se não fizesse, eles perdiam automaticamente a vida, né? Era apedrejado e perdia a vida aí por diante. Mas hoje ainda nós vemos muitas pessoas em época comemorativa, como eles comemoram várias e várias datas, eu não vou citar até para poder não ofender certo tipo de pessoas, mas nós entendemos que nas datas comemorativas ainda há isso. A canjica, a outro tipo de comemoração, como o dia de Cosme e Damião, e daí por diante. Tudo isso aí resistia. E isso aí feria os mandamentos de Deus. Aí também, tudo isso aqui que citamos está simbolizando a barreira que havia lá no Templo de Jerusalém, né? Hoje, quando nós vemos falar da Coreia do Sul e da Coreia do Norte, eu não conheço lá porque eu nunca fui, mas a gente lê e vê, né, os comentários de pessoas, que coisa, sobre a barreira que é colocada entre esses dois coreanos, tanto a do Sul como a do Norte. E isso aí traz uma tribulação para ambas as partes, tanto para os do Sul como do Norte, né? E assim, acontecia no passado, quando Deus ele planejou o plano da salvação. Ele enviou Jesus exatamente para que esse mal que não agradava a ele, como se diz, se sujeitava, porque era uma lei de Moisés, era uma lei mosaica, automaticamente para desfazer tudo isso. Aí quando nós entramos aqui, onde você me autorizou a ler, Cristo fez um novo homem. Hoje, todos aqueles que estão em Cristo, como eu e todos os irmãos que servem ao Senhor, nós não podemos, de maneira nenhuma, ter esse negócio de guarda de dia, porque quando nós falamos no domingo, nós que somos crentes pentecostais falamos no domingo, nós não guardamos o domingo também, nem sábado, nem domingo, nem dia nenhum. Nós simplesmente dizimamos o domingo. Dizimamos, quer dizer, tiramos o domingo para servir a Deus. Mas no domingo, nós se alimentamos como os demais dias. No domingo, nós consideramos também o domingo também como os demais dias, porque depois que Deus quebrou essa barreira de separação, todos os dias são santos. Todos os dias. Em relação à comida, isso aí, nós não podemos de maneira nenhuma também se basear hoje em dia, porque a nossa base é Cristo. Por isso que Jesus disse que nem só do pão, falou lá no monte, né, para o adversário, viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então hoje nós temos, né, temos uma transformação de uma nova criatura. Hoje nós não estamos baseando, está entendendo, em comida. Hoje o verdadeiro cristão, como já falei no início, ele não está baseado nas coisas materiais, em nada que o mundo oferece a ele. E nem tão pouco preocupado, está entendendo, com isso ou com aquilo. A preocupação do verdadeiro cristão hoje em dia é de obedecer, andar de acordo, nos ensina a palavra de Deus. É isso aí, irmão Tiago. Muito bem. Isso aí. Então,
pela paz, né, em Cristo fez um novo homem. Então, o que seria essa paz, né, nesse caso? Vamos abrir a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, 2 e 3. Atos 24, capítulo 24, verso 2 e verso Oi? 3. 2 e 3, 24, 2 e 3. Aham. Atos 24. Atos 24. 2 e 3. Sim. Isso, aí pode ler. Quem é que vai ler? Aí qualquer um que Pode tiver ler. achado pode ler. Pode ler. 2 e 3, né? E sendo chamado Tertulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz, e por tua prudência se fazem a este povo muito e louváveis serviços, sempre em todo lugar, o potentes cismo, Félix, com todo o agradecimento, o queremos reconhecer. Isso, então, nós vemos... Até aí, 2 e 3. Isso. Nós vemos aqui Paulo, ele, na sua defesa, falando que ele tinha tanta paz. Temos tanta paz, ou seja, tanta paz é quantidade, né? Muita paz. Essa paz que o Senhor Jesus dá, ele diz assim: eis que eu vos deixo a minha paz. Eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo dá. Quando nós observamos esse texto, nós vemos que a paz que Jesus está falando não é a paz normal, não é uma paz no significado dela normal, no significado comum. Então, nós vemos que diante de uma tribulação tremenda que o apóstolo Paulo estava passando, de uma acusação, em sua defesa ele está falando: eu estou em paz, eu tenho muita paz. Então a paz, ela pode ser pouca, ela pode ser muita. Então no caso de Jesus, ele dá muita paz. Em Lucas, no capítulo 14, versículo 32, diz assim: de outra maneira, Pode ler, Michele. estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. A paz, ela pode estar nesse sentido de conflito, de tensão, de guerra. Quando nós vemos isso, nós percebemos então que essa paz que Jesus está falando não é de uma tensão externa, ou seja, de conflito, de guerra entre povo, entre pessoas. Essa paz, ela está relacionada ao espiritual. Ela está relacionada àquilo que está dentro da gente, dentro das pessoas. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai falar que essa paz, ela é fruto do Espírito Santo. Então é por isso que essa paz que Jesus ele tá falando,
aqui não é como a paz que o mundo dá, porque essa paz, ela é vinda do Espírito Santo, ela vem do próprio Espírito Santo. Então, Cristo, por que que nós temos essa paz hoje? Porque Jesus, ele é o motivo para que nós venhamos a ter esta paz. Então, essa paz, ela veio porque Jesus, ele acabou agora com a guerra entre o homem e Deus e fez a paz entre o homem e Deus. Então, quando nós estamos longe de Jesus, nós estamos em guerra com Deus, nós não temos paz com Deus. Quando nós estamos com Jesus, em Jesus, nós temos paz com Deus. Então, a paz com Deus é essa paz que elimina a inimizade entre Deus e o homem. E a nossa paz, então, ela também é Jesus. Porque é Jesus que acabou com a guerra entre os homens e Deus. Acabou com a inimizade entre os homens e Deus. Por isso que Deus, Jesus, é a nossa paz. Quando nós damos a paz do Senhor, nós estamos falando que a paz ela não é nossa, ela é do Senhor Jesus. Então Jesus tem a paz. E ele falou, eu não dou a minha paz como o mundo a dá. Porque o mundo dá a paz entre os homens, talvez. Mas o único que dá a paz entre o homem e Deus é Jesus. Então, quando nós damos a paz do Senhor, nós estamos dando a paz que excede todo o entendimento humano, ou seja, que vai além de qualquer compreensão. O homem não pode compreender o que significa ter paz com Deus. O homem natural, ele não tem essa possibilidade. Amém? Que Deus abençoe, então. O pastor Emanuel trouxe uma explicação excelente acerca desse tema, vinculado ao primeiro tópico, e agora nós vamos ir para o terceiro tópico da nossa lição, sabendo que a paz, ela foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. E essa paz, ela é a comunhão com Deus, ela é a amizade com Deus, ela é a união do homem com Deus. E ela é a nova possibilidade de salvação. Não estou ouvindo nada. De salvação para com o Senhor Jesus. Agora vamos para o terceiro ponto. Eu vou pedir para o pastor Emanuel comentar o terceiro tópico, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O terceiro ponto. Terceiro tópico, pastor Emanuel. O último ponto da lição? Pela cruz, reconciliados. É porque eu estou ouvindo pouco, quase não estou ouvindo. Muito bem. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Muito bem. Quando nós olhamos aqui, irmãos, o Tiago, ele comentou aqui muito bem sobre a verdadeira paz. E quando, dando continuidade aqui, falamos sobre reconciliação, isso nos chama muita atenção, porque sem cruz, ninguém consegue ser reconciliado. E o Senhor, ele não exigiu e não exige nada de nós, a não ser uma coisa: a mudança de vida. E quando nós olhamos aqui essa palavra sobre reconciliação, em primeiro lugar, nós botamos Jesus na frente, porque ele é o nosso guia. Ele, quando se manifestou para desfazer as obras do diabo,
Como que ele se manifestou? Ele se manifestou calado. Ali na cruz, quando ele deu o último suspiro, a única palavra que ele disse foi isso: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali ficou. Quando muitos achavam que havia vencido Cristo, o inimigo achava que tinha vencido o Senhor, quando chegou no terceiro dia, como nos afirma a palavra de Deus, ele deu um brando de vida, de salvação. Hoje nós, como cristãos, porque a lição não é para pessoas que estão fora da igreja, porque eles estão fora, não estão estudando, eles não conhecem. Mas nós, como servos de Deus, o que é que nós precisamos de fazer para tentar a nossa salvação? Porque a nossa salvação nós temos que tentar, nós temos que fazer o possível para conseguir ela, porque a salvação não é fácil. Em primeiro lugar, é conseguir essa paz que o Tiago acabou de nos ensinar, né? Que a paz é de Cristo. Mas se a paz de Cristo está dentro do meu coração, automaticamente eu vou ser um homem transformado, né? Eu vou ser um homem morto, né? O cristão, ele tem que entender que ele tem que ser um homem mortificado. Mortificado para quê? Mortificado para o mundo. Tudo que há no mundo, tudo que faz parte do mundo, ele não vê, ele está fora, ele está mortificado, ele está anestesiado. Então não adianta nós dizer que nós fomos reconciliados, como muitos dizem, que foi reconciliado com Cristo, mas ele não mostra as características nenhuma que Jesus trouxe para nós como um exemplo. Qual é a reconciliação que nós podemos garantir que nós possuímos, que temos ela? É uma mudança na nossa vida, uma mudança de vida. Nicodemos, ele tinha muito conhecimento, como muitos hoje têm. Tem pessoas que chegam a bater no peito. Eu conheço a palavra de Gênesis e Apocalipse, mas isso não resolve o problema. Isso não é salvação. Salvação, que é a mesma palavra, reconciliação, a palavra é a mesma. É uma transformação. Ou seja, deixar a mentira, falar a verdade, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa de boa conduta, né? Ser uma pessoa transformada. Se não for transformado, se não houver essa transformação, não adianta a pessoa pregar bonito, não adianta a pessoa falar bonito, ser um bom cantor, ser uma cantora que tenha uma voz maravilhosa. Nada disso resolve, né? Ser uma pessoa, né, que brinda uma outra pessoa com a esmola, ou qualquer tipo de atitude de ajuda, né, de bondade, isso não resolve o problema. O que resolve aqui, do jeito que nós estamos aprendendo aqui, é jogar por terra. Jogar por terra da nossa vida, porque Jesus, ele já fez isso por nós. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que se esforçar, tirar tudo aquilo, tá entendendo, que procura nos impedir a essa verdadeira reconciliação. Palavra reconciliação significa salvação. Só consegue a salvação aquele que verdadeiramente ele está reconciliado com Cristo. Porque essa reconciliação Jesus já trouxe para nós, né? Agora, o que falta em nós? É dar crédito, é colocar em prática, é colocar, né, vamos dizer assim, no prato limpo, que realmente nós estamos lavados, estamos remidos pelo sangue de Cristo. Isso, exatamente. Glória a Deus. Então, pela cruz, né, nós fomos reconciliados
com Deus por meio de Jesus. É interessante a gente ver também que Jesus, foi uma bênção, ou seja, ele foi um bem em ação, bem em ação para todos nós, para a humanidade. No entanto, nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, aí vamos lá, ler lá em Hebreus, aí vamos abrir a Bíblia lá. Não estou ouvindo nada. Hebreus 2, Hebreus, onde está escrito aí na revista, capítulo 12, 12. versículo 2. 12 o quê? Hebreus 2. 12, 2. Hebreus 12, 2. É o texto que está. É 2? 12, 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à testa do trono de Deus. Veja que palavra interessante. Fala que Jesus, ele suportou a cruz. Ou seja, suportar é porque ele teve que se esforçar, não foi nada fácil. Ele teve que ter força, energia, suportar a cruz. Então, ele se esforçou. Então, teve um esforço aqui, quando fala em suportar a cruz, um esforço perfeito. E agora ele despreza não as pessoas, ele despreza não quem estava açoitando ele, ele despreza, a Bíblia diz, a afronta e não o afrontador. Aqueles que o estavam afrontando, Jesus diz assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele desprezou a afronta e orou por quem o afrontava. Quando nós observamos isso, nós vemos que também isso traz a perfeição de Jesus. Então, nisso, ele se fez maldição. Ou seja, todo o mal da humanidade inteira, que é o pecado nosso, desde Adão até ainda aqueles que irão nascer, Jesus levou consigo na cruz. E ele então se fez maldito, se fez maldição. Por quê? Para nos reconciliar com Deus. Então, a reconciliação com Deus não foi algo bom naquele momento para Jesus. Não foi algo que foi conquistado a troco de nada. Teve um preço, e um preço muito alto. Foi pago um preço muito alto, que nenhum ser humano na face da terra, a não ser o próprio Jesus, conseguiu pagar essa conta. Então, por isso que ele agora é a nossa paz. Então, essa reconciliação foi por meio do seu sacrifício na cruz. E essa reconciliação trouxe vitória. Vitória que agora ela foi passada a todos os homens, a todas as pessoas que aceitam a Jesus
como único e suficiente Salvador. Estamos agora reconciliados na cruz, em um corpo. Estamos reconciliados na cruz como um corpo. E que também agora nós fazemos parte desse corpo, fazemos parte de Jesus, do próprio Senhor Jesus. Assim, a reconciliação, ela foi concretizada, ou seja, ela foi paga, ela foi concluída por Jesus na cruz. Jesus agora, então, ele nos insere, ele nos traz a família de Deus. Então, por meio do Senhor Jesus, nós agora pertencemos à família do Senhor Jesus, ou seja, a família de Deus, que é a igreja. A igreja são aqueles que foram chamados para fora do mundo, foram reconciliados com Deus por meio do novo nascimento, por meio da justificação, e agora somos parte de um só corpo que se chama corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja do Senhor. Então, nisso, nós concluímos a lição de hoje com esse fechamento que a reconciliação, ela restaurou a comunhão entre Deus e a igreja. E quem fez este trabalho foi o Senhor Jesus. Portanto, então, agora nós concluímos esta lição. Nós aprendemos hoje que Cristo, ele desfez esta inimizade que havia, que ele agora, por meio desta obra, desse trabalho de desfazer a inimizade, ele trouxe a paz para nós, ele estabeleceu a paz entre Deus e os homens, e isso foi conquistado na cruz do Calvário, quando ele se fez maldição e reconciliou, ou seja, como o pastor Emanuel falou, ele agora deu a possibilidade de salvação para todos aqueles que nele creem. Então, nisso nós temos a nossa lição de hoje, a nossa lição bíblica de hoje. E isso traz para nós que Jesus obedeceu, foi obediente ao plano de Deus até o fim, e que agora nós fazemos parte de um povo, de um novo povo chamado igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Então agora vamos para o questionário. Primeira pergunta: o que o extremismo judaico fez com Paulo? A irmã Carmen pode responder. Levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar esta barreira. Isso, então o extremismo judaico fez isso, acusou o apóstolo Paulo. Agora, irmã Michele, cite as 3 esferas da lei mosaica. A moral, cerimonial e civil. Isso, então, a lei moral, cerimonial e civil que o pastor Emanuel comentou, né? Terceiro, qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz? Aí o pastor Emanuel responde. É a terceira? Isso. Primeira, segunda, terceira, né? Isso. A
essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso, então ele é a própria paz, né? O próprio Senhor Jesus. Quarto, para irmã Carmen, o que a cruz era para Jesus e os gentios? A cruz A era quarta. escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Isso, escândalo e loucura. E o último, a Michele vai responder. Qual foi o propósito de Cristo reforçado pelo apóstolo Paulo? De reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. Isso, muito bem. Então, tá aqui o questionário feito. Eu vou passar a palavra para o pastor Manuel para ele dar as considerações finais. E na próxima lição nós vamos estudar o seguinte tema: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a lição de número 8. Então, pastor Manuel, pode dar as considerações finais. Que Deus abençoe o evangelista irmão Tiago, continua dando essa inteligência, essa graça, essa sabedoria, e a todos os irmãos aí Nova Esperança, a minha família, e convidando para o horário das 19 horas de hoje, 30 minutos, o grande culto online na direção do pastor Emanuel, e o próprio evangelista irmão Tiago estará trazendo a palavra, e eu quero que todos os irmãos fiquem ligados, porque Paulo, quando ele estava preso, mesmo preso, exatamente por causa dessa polêmica que acabamos de estudar, ele estava preso fisicamente, mas no sentido espiritual, ele enviava cartas. Quer dizer, ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. É o que acontece conosco, meus amados irmãos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar achando que acabou tudo, não. De jeito nenhum. Nós estamos presos pelos dias, recomendação, eu posso dizer, da própria palavra de Deus, porque eu considero as autoridades medicinais da saúde no presente momento como a boca de Deus pelo bem-estar meu e de todos nós. Mas, brevemente, eu creio que este mal vai passar através da nossa obediência, fazendo o que a medicina está mandando fazer, tomando essas orientações, que são orientações de Deus para o nosso bem-estar, e brevemente nós estaremos no templo louvando e adorando o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos aqui falando e explanando a Tua palavra, Senhor, para todos os corações, que possamos não somente, Pai, ser ouvinte da Tua palavra, mas guardarmos, conservarmos o nosso coração, que é o importante, para a glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas revelações do Espírito Santo que está presente conosco, desde agora e para todo sempre. Amém.